Oi, eu sou a Ana Lara, mas mais conhecida como Lali, e é assim que eu quero me apresentar para você hoje. Tô criando esse podcast aqui como mais um canal para a gente poder conversar sobre alguns assuntos e vou trazer aqui nos próximos episódios sobre identidade, autoestima, reconexão e também vamos falar muito sobre aquele medo de que a vida passe e a gente não tenha vivido de verdade, sabe? E foi assim também que eu perdi o medo de vir aqui para criar esse podcast, para criar futuramente um canal no YouTube, para começar a postar no Instagram. E esse episódio eu tô começando assim, mas poderia até inclusive começar com uma apresentação formal, né, falando aqui todo o meu currículo. Mas a gente vai se conhecer melhor, principalmente se você for continuar aqui, espero que você continue, para a gente continuar tendo essa conversa. E é assim que eu quero começar, porque é assim que começa, que conversas reais começam, não é mesmo? Então eu vou começar com uma confissão, né? Vou começar com uma confissão que eu soltei na minha newsletter ontem no Substack, que é o porquê que eu decidi parar de esperar ter uma vida mais interessante. E provavelmente a gente não se conhece, né? E eu espero que a gente realmente ainda não se conheça, mas que a gente consiga fortalecer uma amizade. Como eu falei no início, meu nome é Ana Lara, eu moro em Fortaleza, talvez você já tenha percebido pelo sotaque, né? Eu sou cearense, nascida e criada. E por muito tempo eu achei que eu precisava de outro cenário, outra vida, ou até uma outra situação para valer a pena vir falar para vocês, seja no Instagram, seja no, enfim, TikTok, Spotify ou onde quer que você esteja me ouvindo. E eu percebi que eu tenho essa mania e eu espero que, né, não tenha mais, ou eu pelo menos abomine ela. Mas eu tenho essa mania de sempre esperar a hora perfeita, sabe? Aquela hora perfeita para fazer as coisas. Então, eu sempre quero planejar mais, quero o ambiente melhor. E eu tô aqui, inclusive, gravando esse podcast sentada na minha cama, depois de um dia de trabalho super cansativo, mas eu decidi que vou parar de esperar, né? Vou parar de esperar a vida passar, vou esperar. Parar de esperar, ter uma vida que eu, em tese, considere mais interessante para vir falar algo para vocês. E voltando a esse assunto de que eu tenho essa mania de esperar a hora perfeita para as coisas, eu percebi que isso estava sendo para tudo na minha vida. Fosse postar um stories do meu trabalho, ou escrever algo, ou começar um hobby, tudo meio que tinha ali um momento perfeito para começar. E eu sempre queria esperar o momento ideal, a edição perfeita, e queria que tudo saísse conforme eu tinha idealizado, né? E sem perceber, eu fui construindo essa crença silenciosa de que uma vida interessante é aquela que acontece em outro lugar, com outra estética, com outro cenário. E muito disso também porque hoje a gente está muito acostumada, pelo menos eu e algumas amigas próximas, a ver a realidade, né, cada vez mais sendo exposta no Instagram por pessoas que antes a gente não tinha acesso. E essas pessoas moram em Nova York, moram em Tóquio, Milão, e têm uma vida extremamente glamourosa, fazem viagens internacionais. E a gente sabe que essa realidade é a realidade de pouquíssimas pessoas no mundo, e que, no geral, a maioria da vida das pessoas comuns não são assim. Mas a gente começa a usar essa vida dessas pessoas como régua e a achar que a nossa vida precisa também acontecer em Nova York, ou, sei lá, Los Angeles, ou qualquer lugar glamouroso que tenha pelo mundo. E a gente acha que o lugar que a gente tá, às vezes no interior, ou como eu tô aqui em Fortaleza agora nesse momento, achar que esse lugar não vale a pena, achar que a gente não tem coisas interessantes para falar, né? E assim eu fui guardando e esperando essa hora perfeita, né, entre aspas, chegar, e a vida foi passando. E eu comecei a sentir que não estava vivendo ela de verdade, né? Então eu tô com 31 anos. A gente tá falando, eu tô gravando esse episódio hoje, dia 1º de junho de 2026. E eu vou fazer aniversário no final de agosto. Vou fazer 32 anos e tive uma crise, assim, eu não tive uma crise depois dos 30, eu tive aos 31, né? Mas dizem que é muito comum ter aos 30.
E eu tive essa sensação de, nossa, a vida tá passando e eu não tô vivendo ela de verdade, por sempre estar esperando é, esse cenário perfeito, estar numa casa melhor, num trabalho diferente. E eu, inclusive, mudei de trabalho nesse meio tempo, tô há um ano e quase um ano e meio num novo trabalho. Até cheguei a postar alguns vlogs, se você for no meu Instagram, você vai ver um dos projetos que eu participei nesse novo trabalho. Mas eu sempre assim, com muito desafio de conseguir expor isso e achar que o que eu estava vivendo valia a pena falar para outras pessoas. E aí, em algum ponto, eu parei assim nos últimos meses e me perguntei, né, quem foi que disse que a minha vida não é interessante ou a sua não pode ser interessante? De onde veio essa régua, né? De onde a gente tirou essa percepção de que só porque a gente vê isso nos vídeos do YouTube das meninas que a gente gosta, isso vai ser a realidade da maioria. E eu nunca tinha escolhido isso conscientemente, mas eu estava vivendo como se tivesse. E aí eu entendi que o problema não era esperar a hora perfeita, ou mudar o local que eu moro, ou mudar de trabalho, ou a minha vida em si. Era mais a forma como eu estava me enxergando ou não estava, né, me enxergando. E isso eu sei que não é só meu. Eu sei que você também tem uma versão sua dessa história, né? Com os seus detalhes, com a sua vida, a sua vivência. E talvez não seja sobre onde você mora, talvez não seja sobre o seu trabalho, ou a fase da vida que você vive, seu relacionamento, ou o corpo, ou a conta bancária, né? Mas o sentimento é o mesmo, né? Aquele de que o que eu tenho não é o suficiente. Sempre essa busca pelo próximo passo. E por que que eu tô criando esse espaço, né? Não só esse espaço aqui nesse podcast, mas também nas minhas outras redes sociais. Eu escolhi aparecer para registrar o processo, né? Eu tô vivendo esse processo, não tenho todas as respostas, ainda estou iniciando isso, mas não é sobre isso que eu quero falar com você, né? Eu quero falar sobre o que estava por baixo, a sensação de que a minha vida não era importante o suficiente, né? De que eu precisava achar ou chegar em um outro lugar, conquistar mais alguma coisa, para aí sim começar a me sentir bem com o que eu realmente tenho. E esse espaço, ele existe para desconstruir isso. Não só em mim, mas em você também. Né? Você e eu merecemos parar de tratar a nossa própria vida como se fosse um rascunho, como se o que a gente vivesse agora não contasse. E eu quero trazer uma parte de um livro que eu já li, né, algumas vezes, eu acho que eu já devo ter lido pelo menos umas 4 ou 5 vezes. E a primeira vez que eu li esse livro foi por volta de 2021. A gente estava vivendo ali aquele período de pandemia. E eu gosto muito de reler alguns livros que me marcaram em épocas diferentes da vida, porque a gente tem ensinamentos e aprendizados totalmente diferentes das outras vezes que a gente leu, né? E esse livro, ele realmente mudou, assim, minha vida. Inclusive, eu já levei ele para ser clube do livro com as pessoas da minha equipe lá no trabalho, né? Eu sou gestora de marketing. E aí eu gosto de fazer clube do livro. E fiz esse clube do livro com as pessoas da minha equipe, os meus liderados. E foi o nosso primeiro livro que a gente leu, né, juntos, que se chama Os Quatro Compromissos, né? Que foi escrito por Dom Miguel Ruiz. E aí, quando você for começar a ler, se você for decidir ler ele é um livro, assim, com escrita meio lúdica e até mesmo esotérica, mas tem ensinamentos, assim, extremamente valiosos. E ele é bem curtinho, né, mas muito profundo nas reflexões que ele traz. E depois eu quero voltar a falar sobre ele, a aprofundar sobre ele, mas em um outro momento, porque o ponto que eu quero trazer hoje sobre ele é uma reflexão que ele traz sobre a morte. E ele fala, inclusive, da morte como o anjo da morte. E a única certeza que todo mundo tem na vida é que uma hora todos nós iremos morrer. E esse livro, ele traz em um determinado ponto que a melhor professora para uma vida mais livre é a certeza da morte. E em um dos trechos, o autor traz, abre aspas, né? Agora eu vou mencionar o que está no livro. Quando tentamos viver no passado, como podemos aproveitar o presente? Quando sonhamos com o futuro, por que que precisamos carregar o fardo do passado? Quando iremos aprender a viver no presente? Isso é o que o anjo da morte nos ensina.
E aí eu postei, tanto no meu Substack como no Instagram, uma foto da passagem exata, né? Dessa passagem exata no livro. E por que que eu decidi trazer isso hoje e exatamente no primeiro episódio, né? Porque a gente tem a ideia de que ainda possuímos muitos anos, né? Ah, eu consigo fazer isso amanhã, eu consigo fazer isso no mês que vem. E a gente sempre acha que vai ter uma nova chance. E fica sempre esperando esse momento perfeito. Mas será que temos mesmo esse tempo todo que a gente acha que tem? E tendo essa consciência de que a gente pode morrer a qualquer instante e que só temos o presente para viver, faz a gente aproveitar mais e entender que o momento perfeito é agora, nesse segundo, e vai ser muitas vezes totalmente diferente de como a gente idealizou. E pode ser um assunto que para algumas pessoas é difícil, para mim também falar sobre morte ou ter essa consciência de que a vida é passageira foi difícil. Eu passei por algumas percas nos últimos anos, depois eu quero voltar para falar sobre isso, mas em outro momento. Mas o aprendizado que esse livro traz é justamente esse: a gente tem que viver o agora, né? A gente tem que sair dessa ideia de estar vivendo o passado, remoendo o passado, ou ainda na expectativa do futuro, e viver mais o agora, e não ficar acreditando que a gente vai ter sempre todo o tempo do mundo que a gente acha que vai ter, porque pode ser que a gente não tenha. Então, dentro de tudo isso, eu decidi, né, finalmente colocar para fora, né, meus pensamentos, seja em texto, seja aqui em áudio com vocês, ou em alguma postagem no Instagram. E eu realmente espero que hoje seja o início de algo que estava no meu coração há tantos anos e eu sempre estava vivendo essa coisa do momento perfeito, do depois eu faço. E, e aqui eu quero falar sobre alguns assuntos, né? Principalmente sobre identidade, autoestima, sobre esses dilemas da vida real, como se reconectar consigo mesma e o medo, né, de que o tempo passe e a gente não tenha vivido de verdade. E também como encontrar leveza em meio a esse caos, né, esse mundo caótico, tanto de sentimentos como de pensamentos, ou como o trabalho e essa vida moderna, né, que exige hoje tanto da gente. E eu não tenho tudo resolvido, né, como eu falei para vocês, estou nesse processo, mas eu cansei de caminhar sozinha. E eu espero que aqui a gente consiga ter um ambiente seguro para se identificar, para melhorar, para conversar sobre. E te convido a fazer essa caminhada junto comigo. Então, se você ainda não me segue, não sei como você chegou aqui nesse podcast, mas se você chegou até aqui, me ouviu até aqui, então se inscreve nesse episódio, vai lá no meu Instagram, se quiser continuar essa conversa, e eu espero de verdade que a gente possa se encontrar num próximo episódio ou em alguma postagem por aí pelo Instagram, TikTok, YouTube, ou enfim. E é isso, foi um prazer ter você aqui. Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma, tenha te despertado, nem que fosse algo pequeno, para que você possa agir e viver a sua vida da melhor forma. E não esperar o momento perfeito, porque o momento perfeito é agora. Ele não existe, porque é o agora, né? E é isso. Muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau.